Sou técnico em prótese dentária há 43 anos, dentista há 15. Eu faço atendimento domiciliar e atendo homeopatia no servidor há 5 anos. Ah, que bacana. A Cláudia, a doutora Cláudia, minha amiga, o Cauê, o Cláudia Monteiro, ela me falou que você desenvolveu alergia, né, do monômero? Desenvolvi alergia a monômero e aí eu me afastei da área, né? Ah, Aí eu tá. faço outros procedimentos que não estão Sim, relacionados com o relacionado. líquido de monômero. Sim. Eu também desenvolvi alergia a monômero, eu sou protesista. Ah, que Então, bacana. então a gente vai falar bastante coisa ao longo disso tudo. Tá ótimo. Quem mais? Marilise. Eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de se apresentar. Porque eu fico chamando e as pessoas não respondem. Quem gostaria de se apresentar, aí levanta a mãozinha. Tem como levantar a mãozinha. Acho que estão com um problema de vídeo, Fá. De áudio. Tem que colocar o vídeo. Tá. Leni, quer se falar, Leni? Eu não. Eu entrei e saí. A Leni também é minha colega de turma, professora de endodontia da Unip, coordenadora de curso de especialização. E aí, Leni? Tem aqui Oi, também. Clau. Tudo bem? Oi, Fá. Tudo bom? Não Pessoal, sei acho que quando vamos. aqui, mas Oi? eu Vamos, estou eu tô te tentando vendo. ficar, tá? Não tá te ouvindo? Não tá me ouvindo? Boa aula, Tá galera. todo mundo Beijo. me ouvindo? Melhorou? Sim. Melhorou? Tá ótimo. Então tá bom. Então, gente, nós vamos hoje. Eu fiz essa live em função de a gente agora trocar muita informação com essa pandemia, porque o nosso atendimento é um atendimento, já era de alto risco, né? Mas com o tipo de transmissão que é o Covid, que é por aerossol e contato, então a transmissibilidade dele pode ser semelhante ao antavírus, para vocês verem o risco que nós corremos. Por outro lado, é uma profissão extremamente importante, uma profissão extremamente assim, que o paciente precisa mais do que nunca, né, manter a boca saudável, Essencial. principalmente nessa fase, né? Ela é essencial e nós vamos ter que nos reinventar. Aliás, nós já nos reinventamos, porque a área da saúde inteirinha rebolou, se adaptou às novas normas, né? Está se adaptando, tem muitas dúvidas, mas como nós estamos aqui, porque assim, já são 30 anos que eu dou aula de biossegurança. Para mim, nada do que a gente está fazendo é novidade. Para mim, o que está acontecendo é que eu estou vendo assim que finalmente os profissionais da saúde estão se conscientizando dos riscos que eles correm e que os pacientes correm se não tomarem as medidas de precaução de biossegurança que são já faladas desde o surgimento da AIDS, lá por volta de 1984. Então, eu atualizei algumas coisas, as normativas, algumas coisas são novas em relação ao CDC, em relação à Anvisa, em relação à vigilância sanitária, né? Já falou, a OSH dos Estados Unidos. Só que são poucas coisas que tem de atualidade, né? Então, o que nós temos hoje? Mais recursos, que não tinha há 20, 35 anos atrás. Então, novas tecnologias estão nos ajudando. Então, só para vocês terem uma ideia, então, para ser lançado agora, já existe, não aqui no país, porque ainda é caro, um equipamento que faz o plasma de peróxido de hidrogênio. Esse plasma de peróxido de hidrogênio vai ser capaz de esterilizar as máscaras N95, tá? Vai ser capaz de esterilizar endoscópio,
coisas que antes não tinha como esterilizar porque não suporta alta temperatura, né? Por exemplo, a máscara N95, ela, segundo a recomendação da 3M, você não pode esterilizar ela com calor úmido acima de 70 graus. Pode receber radiação ionizante, mas tem toda uma regra, tem toda uma qualificação dessa radiação ionizante que tem que ser específica para poder resolver. Não pode receber nem hipoclorito, nem álcool, porque compromete o filtro. Não pode ir no micro-ondas, porque pode pegar fogo, porque ela tem uma haste de metal, né? Uma outra coisa que está sendo pesquisada e que a Universidade a USP, que é a Cidade Federal, não, a USP de São Carlos, isso. A USP de São Carlos está fazendo agora um processo com uma cabine de ozônio para esterilizar a máscara N95. Então, são novidades, assim, boas para a gente poder lançar a mão. Enquanto isso não é colocado no mercado, enquanto isso não é disponível para a gente, nós vamos ter que rebolar, né? Nós vamos ter que fazer outros procedimentos para nos mantermos seguros e para manter o nosso paciente seguro. Então, a finalidade dessa aula é essa hoje, né? Manter todo mundo seguro, porque o nível de transmissibilidade desse vírus, o grau de biossegurança, a gente correlaciona a 4. 4 é quando põe em risco o profissional da saúde e a comunidade, tá? Então, se assemelha ao ebola, se assemelha ao antavírus. Então, não é brincadeira. Por isso que agora a gente tem que, talvez tenha que fazer um lockdown, talvez, não sei, porque nós estamos no pico. Agora eu acho que sim, estamos no pico da ACO. Dá para me ouvir? Tá. Eu vou pedir para todo mundo agora fechar o áudio para não reverberar, tá bom? Apaga o áudio. Isso. Se quiser aí, levanta a mãozinha. Bom, então vamos falar sobre as nossas precauções para os profissionais da saúde em função da nossa pandemia, né? A nossa pandemia aqui está fazendo com que a gente fique em casa, atenda só a emergência. Nós temos que nos unir nessa fase, né, tão difícil. E olha aqui. Então, temos que saber todos os detalhes para que a gente possa atender o nosso paciente com maior segurança e também não colocar em risco nem a nossa saúde, nem a saúde daquelas pessoas com quem a gente convive, porque nós somos vetores. Se por um acaso a gente também não desenvolver a doença por algum motivo ou ficar só assintomático, a gente está levando para casa a contaminação pelo vírus, né? Então, temos que pensar nisso. Bom, considerando que essa pandemia, ela já deixou de ser uma doença que é transmitida só por pessoas de viagem, ela passou a ser uma doença que ocorre por transmissão comunitária, a gente da área da odontologia também tem que encarar como um problema de síndrome, né? É uma síndrome e a gente tem que encarar ela como 2 tipos de síndrome, ou uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória, conforme os sintomas que os pacientes apresentam, né? Então, o paciente pode apresentar uma sensação só de febre ou febre, um estado febril. Ele pode estar com tosse ou dor de garganta, ou coriza, ou todos juntos, tá? Ou anosmia, que não tem a sensação de gosto, ou dificuldade respiratória. Bom, o que eu faço quando tiver meu paciente com esse tipo de condição? Nós vamos atender? Acho que não, né? Tá meio pesado, meu. Vamos lá. Então,
Outra forma que a gente vai, eu vou falar cada um dos sintomas, o que a gente vai fazer, como que atende o paciente e como a gente vai proceder. Aqui a gente pode dizer a respeito dos exames que podemos pedir. Nós podemos pedir o exame real-time, né? Real-time, PCR real-time, que analisa o antígeno, que é o SARS-CoV-2, que analisa o próprio vírus, e ele, normalmente, a gente pede após 7 dias de início dos sintomas, tá? Que é aí a sensibilidade dele chega a 97%. Ou a gente pode pedir também o IgM, o IgG e o IgA, que é o teste para o anticorpo, se a gente já teve contato com o vírus. Normalmente, se você teve o contato com o vírus, o IgG é que dá mais alto. Se você apresenta o IgM bem alto, você está com a doença recente. Como a sensibilidade desse vírus ao IgM é duvidosa, também se pede o IgA. Tá? Se tiver o IgA e o IgM positivos, é porque você está com a doença. Se for o IgG positivo, você desenvolveu já anticorpos. Não se sabe se a gente vai desenvolver anticorpos contra o vírus. Assim, a gente teve contato com ele, já teve a doença e já passou. Tá? Pode acontecer de dar um falso negativo no começo da doença ou logo depois que você teve contato com o vírus. Por isso que, se você pede o real-time PCR mais o IgG e o IgM, a probabilidade de você cercar o diagnóstico é maior. Tá? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Com uma dúvida? Não? Então, o que a a CDC preconiza e a OSHA nos Estados Unidos preconiza? Primeiro, fazer um controle de engenharia. O que é um controle de engenharia? Os engenheiros têm que se virar para que o paciente e o profissional se mantenham numa distância ou numa situação em que não coloque em risco nenhum nem outro. Ou seja, colocar barreiras entre o profissional e o paciente, né? Coisa que a odontologia já faz há 300 anos, né? Então, a gente tem que entender que nós somos, sim, capazes de atender pacientes com suspeita ou pacientes que vai chegar uma hora. Se o paciente está com suspeita, a orientação hoje da Anvisa, do CRO, do Ministério da Saúde é não atender. Atender só se realmente for emergência, se for com dor, se tiver com uma urgência, caiu o provisório, estou com um pulpite, aí você atende. Mas como a gente não sabe também quanto tempo vai demorar para passar essa pandemia, e isso realmente eu acho que vai demorar muito tempo, nós temos que nos mudar a nossa rotina de trabalho e mudar a nossa postura para poder atender pacientes também como se estivesse contaminado com o Covid. O que acontece? Quem são os profissionais mais antigos, mais velhos, lembra, com o surgimento da AIDS, muitos ficaram com muito medo de atender, olha o que aconteceu, a partir daí que começou a fazer um estudo epidemiológico das doenças, aí verificou-se que a hepatite B era mais preocupante do que a própria AIDS, porque o grau de infectividade da hepatite B é maior, né? Aí desenvolveram a vacina para a hepatite B, aí fomos obrigados a tomar a vacina para a hepatite B, graças a Deus, e a gente viu que a AIDS, a não ser que você faça um contato profundo com sangue, com acidente percutâneo, ela não tem um risco de transmissão tão grande quanto a hepatite B. Então, até então, a gente acreditava ou colocava a hepatite B e a tuberculose como protótipo de doença transmissível no consultório. E tomava todas as providências para que, imaginando que o paciente era portador da hepatite B. E aí você tinha certeza que você e o paciente estavam seguros, estavam protegidos. Hoje, a partir de agora, nós vamos ter que ter um pensamento para sempre, eu acredito, que olhar para o paciente como se ele fosse portador ou positivo para o Covid-19, né? Não vai ter jeito. Então, o que a gente vai fazer? Antes da consulta, liga para o paciente, pede para a secretária ligar para o paciente, perguntar seu estado de saúde e falar para ele que se ele estiver bem, não tiver tido febre, não tiver tido sintomas, se ele realmente está precisando vir, então que ele venha com o celular desligado.
traga pouca coisa, ou coisas bem pequenas, que não traga o acompanhante, venha sozinho, se possível, às vezes o paciente é idoso, não tem condição, né? Que lave o rosto antes de sair de casa e que venha de máscara, tá? Aí, quando chegar na sua recepção, a sua recepção tem que estar assim, ó, limpa, sem nada. Nada de enfeite, nada de penduricalho, nada de... O que tem que ter lá? O dispenser do álcool, né? Lenço de papel, a recepcionista com a máscara, tá? Sem revista, sem enfeite, sem nada. O paciente tem que fazer o preenchimento de alguma ficha, tem que colocar o nome em alguma coisa, passa o álcool na caneta e dá para o paciente, ou então veste a caneta no saquinho de chup-chup, que a gente já é craque nisso também, né? Para poder depois trocar. Tá? E deixar sempre um álcool 70 e spray ali para todo o contato que houver, você está fazendo a desinfecção. Vou falar mais para frente sobre os desinfetantes, tá bom? Por enquanto, só passando por cima dos pontos básicos. Então, sem revista, sem efeitos, bancadas e medos sem objeto. Alguns supermercados, algumas farmácias têm até colocado esse anteparo de acrílico entre o atendente e o cliente, né? Então, mais para frente, se nada disso melhorar e é para a recepcionista ficar mais tranquila, talvez tenha que fazer isso, não sei. Mas se não tiver como, todo mundo de máscara, todo mundo de gorro, lixeira com pedal para o paciente poder jogar fora a máscara ou o que nós vamos ter que descartar, que eu vou falar o que é, e ter à disposição uma sacola plástica, porque o paciente chegou, coloca todos os pertences poucos dele dentro de uma sacola plástica, dá para ele e ele vai ou coloca em algum lugar seguro e na hora de ir embora ele pega a sacola plástica. Ele não vai com essa sacola plástica para dentro do consultório, tá? O paciente vai limpar os pés no tapete com desinfetante fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente do consultório. Vai chegar, vai higienizar as mãos com álcool em gel. Aí coloca o propé, vai colocar um gorro, um avental, se possível. Se você puder dar um avental descartável para o paciente, é importante. E o óculos de proteção. Se não tiver como dar o avental, nós vamos usar dentro do consultório um campo, como se fosse o campo cirúrgico. Mas gorro e óculos de proteção, importante. Propé também, tá? Aí coloca os seus poucos pertences dentro da sacola e é orientado a ir ao banheiro, escovar os dentes, lavar as mãos, lavar o rosto e fazer o bochecho. Tem pessoas que gostam, profissionais que gostam de fazer o bochecho dentro da sala de atendimento, porque você vai controlar que ele vai ficar fazendo o bochecho por 1 minuto. E já digo de antemão, não é o bochecho com clorexidina. Vai ser o bochecho com... Você pode até pedir para ele fazer o bochecho com clorexidina nesse momento que ele chega, mas como ele não vai ter espera, ele vai entrar no consultório e vai ter que fazer o bochecho com água oxigenada. E como a clorexidina e a água oxigenada, um impede a ação do outro, a clorexidina, se ela tiver contato com qualquer outro antisséptico, ela perde o efeito. Então, você vai estar jogando fora a sua clorexidina. Então, espera o paciente entrar no consultório e dá para ele água oxigenada, peróxido de hidrogênio a 1%. Depois a gente fala como é que faz a diluição. Então, não tem espera, tá? O paciente não espera, não tem ninguém na sala de espera. Bom, aí tem eu adquiri esse tapete que ele permite que você coloque cloreto de benzalcônio aqui, ou quaternário de amônio, de um lado, o paciente pisa, seca o pé do outro antes de entrar no consultório. Tá? Então, o quaternário de amônio pode ser lisoforme, o quaternário de amônio que é usado para limpeza. Tá? Se você tiver um piso que não vá manchar, que não vá sofrer danos pelo hipoclorito, também pode colocar hipoclorito de sódio aqui, a 1%. Tá? Bom, aí essa aqui
É o paciente. Eu dei para ele um avental, que não precisa ser gramatura 40, é mais para ele se proteger mesmo. Ele chegou de máscara, eu dou o óculos e o gorro. Tá? Colocou o propé. Depois, quando o paciente entra na sala, a gente vai usar um campo cirúrgico. O ideal é que o atendimento seja feito com o mínimo possível de aerossol, com o mínimo possível de gotículas ou de spray. Então, a gente não usa mais seringa de ar e água para não fazer spray. Procura usar o isolamento absoluto para tudo que puder, se conseguir, né? Tem alguns casos, em alguns lugares no hospital que vai ser bem difícil. Tá? Então, tudo que usar sugador de alta potência. Então, nós vamos falar de um por um. Aí o paciente, ainda antes de entrar para a consulta, nós vamos fazer uma anamnese, que pode ser feita pela TSB ou pela ASB, né? Vai perguntar para ele se nas 2 últimas semanas ele apresentou febre ou coriza, ou dor de garganta, ou calafrio, ou dificuldade para respirar, ou anosmia. Ou se teve contato com um paciente com Covid. Né? Assim, às vezes tem um amigo, uma pessoa que está morando com ele que teve o Covid. Então, ele provavelmente vai estar contaminado, ou é muito provável que esteja contaminado. Então, a gente tem que avaliar se vai valer a pena ou não, se vai poder ou não atender esse paciente, ou se ele vai ter que esperar 14 dias para ser atendido. Vamos ver. Então, assim, respondeu sim a qualquer pergunta. E aí, você vai medir a temperatura e oximetria também do paciente quando chega. O ideal é aquele termômetro que seja por infravermelho. Tem alguém, Pedro, acho que é o Pedro que está com o microfone aberto. Não sei. Bom, aí a temperatura deu acima de 37,5 e respondeu sim a qualquer pergunta, advertir que ele precisa procurar uma unidade de saúde. Então, assim, ele realmente está com dor, realmente está precisando fazer o atendimento? Ok, mesmo que ele tenha que fazer o atendimento, ele tem que também depois sair e fazer um encaminhamento para uma unidade de saúde. Responder sim a qualquer pergunta, mas a temperatura é abaixo de 37,5, né? E ele não está urgente, não tem dor, pode voltar a cada 15 dias, daqui 15 dias, 14 dias, tá? Respondeu a não a todas as perguntas, mas a temperatura está acima de 37 graus, você reagenda ou só atende se tiver urgência. Respondeu não a todas as perguntas e não tem temperatura acima de 37 graus, você vai atender com todas as recomendações que a gente vai apresentar aqui, ok? Até aqui tudo bem, gente? Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo bem? Alguma pergunta? Quero um feedback. Eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Posso falar? O paciente que é assintomático, o fato dele ser assintomático, comparado com algum que já tem os sintomas, eu posso pensar que é mais fácil, é mais difícil ele contaminar. A gente já sabe que ele é assintomático eu quero saber se existe uma diferença no risco que a gente tem no paciente assintomático comparado com o paciente sintomático. A carga viral muda muito? Sim, o paciente sintomático tem uma carga viral muito maior do que o paciente assintomático. Tá? Então, por isso que se o paciente estiver sintomático, você só atenda mesmo se ele estiver com hemorragia, com pulpite, com fratura, né? Senão você reagenda para daqui 14 dias para poder passar essa fase de pico de carga viral. Tá? Boa pergunta sua. E como todos os nossos procedimentos geram aerossol, dificilmente não vai gerar, a não ser que você vá colar um provisório, mas mesmo assim você corre o risco de, na hora de fazer a secagem com o arzinho, você vai gerar um aerossol. Então,
nós temos que atender todo o paciente como se fosse realmente portador do COVID naquele momento, com a carga viral alta. É assim que a gente tem que olhar para ele, mesmo que ele esteja assintomático. Tá? Orientação da Organização Mundial da Saúde, da Occupational Safety and Health Administration, do CDC, da Anvisa, do Ministério da Saúde, é que em salas de isolamento dentro de hospital, que corresponde à nossa sala de atendimento, tá? Com o paciente com o COVID. Porque a sala de isolamento, o paciente está com o COVID e vai ter que fazer, por exemplo, uma intubação. Então, vai gerar aerossol, que o pneumologista, o intensivista vai fazer. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, a gente se compara a uma sala de isolamento dentro de um hospital. Então, lá, os órgãos de saúde exigem um filtro EPA, que é de alta eficiência de filtração. E esse filtro vai ter que filtrar o ar que está nessa sala e jogar para um local que não vá ser fora do ambiente hospitalar. Tá? Nós não vamos ter condição de colocar um filtro EPA dentro do consultório. Então, outra orientação é que haja muita circulação de ar na sala que você vai atender. Por quê? Porque o aerossol, ele tem menos do que 5 micrômetros, a partícula que se transmite pelo aerossol, que é o vírus, ele tem menos de 5 micrômetros de tamanho. Pelo fato de ele ter menos de 5 micrômetros de tamanho, ele não se deposita facilmente na superfície, ele fica a suspensão no ar. Então, ele ficar em suspensão no ar, quanto mais leve ele for, mais suspensão no ar ele fica. Então, você entrou numa sala que teve uma contaminação grande com COVID, se você entrar nessa sala sem a máscara, você vai respirar do ar essa partícula viral. Então, ela pode demorar até 3 horas para se depositar na superfície. Depois que assim, está aqui numa sala, produziu o aerossol, quer seja por uma intubação, quer seja por um procedimento odontológico, paciente com carga viral de COVID. Então, produziu o aerossol na sala. Produziu o aerossol na sala, você está protegido, o paciente já está contaminado, ok. Aí você vai sair da sala ainda de máscara, tá? Porque se você tirar a máscara dentro da sala, você se contamina. E vai demorar, no mínimo, 1 hora, 1h30, no mínimo, para alguém entrar lá para fazer a limpeza. Ou se alguém entrar para fazer a limpeza, que seja a sua ACD, o TSB, a ASB, que entre com a máscara N95 e face shield. Porque ali vai estar no ar suspenso a partícula viral. Tá? Então, por isso a orientação, manter janelas abertas, tá? Entre as consultas, se não puder manter durante a consulta, que seja entre as consultas. Proibido ter persiana e planta, já era para nós proibido, né? Mínimo de objetos expostos, então a gente vai separar tudo o que precisa, só o que precisa, colocar na bancada, para você não ter que ficar abrindo gaveta. Se consegue trabalhar a 4 mãos, melhor ainda. Se não consegue, vai usar sobreluva, mas vai deixar tudo disponível. Mas o mínimo possível de objetos expostos. E mesmo aqueles objetos que foram expostos durante o atendimento e depois você vai ter que guardar de novo, antes de guardar, você vai esprear hipoclorito de sódio a 1% e deixar agir antes de guardar. Tá? Então, orientação de uso de barreiras físicas. Quanto antes, quanto mais barreira física, assim, e mais seguro nós vamos estar, né? Pode ser de plástico ou de vidro. Oi. Eu queria saber, não pode usar o álcool 70 para passar nas coisas que a gente usou para guardar na gaveta de novo? Tem que ser hipoclorito? Olha, o álcool 70, ele é um bom desinfetante de superfície, desde que você tire a matéria orgânica antes, faça uma limpeza com um cloreto de benzalcônio ou um quaternário de amônio,
algum detergente, e você passe o álcool, seque, ou espera secar. Passa o álcool e espera secar. Passa o álcool e espera secar. 3 vezes, tá? Aí sim. Então, barreiras de TNT, vou contar uma coisa que aconteceu essa semana, aliás, foi ontem, assim, vou dizer que é engraçado, porque não é cômico, porque deixa de ser engraçado, mas é cômico. É trágico. A paciente que veio dessa vez, ela foi a paciente mais excepcional que eu recebi. Ela veio com a máscara N95 com filtro, o face shield, gorro, luva, só não veio de avental. Aí chegou, colocou o propé, fez o bochecho, entrou na sala, sentou, não sei se eu vou ter a foto dela aqui, sentada, com a máscara N95. Aí eu coloquei o protetor nela o campo cirúrgico fenestrado. Só que antes dela entrar, lógico, eu tinha feito o atendimento e a secretária borrifou e limpou toda a superfície, tudo, com o hipoclorito. Só que eu acho que ela esqueceu de secar o hipoclorito da cadeira. A paciente atendeu, ficou super feliz, agradecida e tal. Até logo, tchau. A hora que ela está saindo, que ela levanta, que ela vai andando assim, eu só vejo as costas dela toda branca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Passou o hipoclorito na cadeira, a gente seca e depois passa o álcool 70 para tirar. Aí pode ser uma vez só, para tirar o hipoclorito. O hipoclorito, para fazer efeito, a 1%, ele demora 10 minutos. Então, eu costumo passar nos locais mais contaminados, né? Depois que passou um papel com um absorvente ou um lencinho umedecido com um detergente, que pode ser lisoforme, pode ser germikill, alguma coisa que limpe. Depois passa o hipoclorito, coloca o papel absorvente onde precisar que ele fique mais tempo e vai limpando todo o resto. Então, até como demora a limpeza de tudo, até o próximo paciente entrar, aquela superfície está com o papel absorvente e com o hipoclorito. Antes do outro paciente entrar, você tira aquele papel absorvente que está com o hipoclorito e passa o álcool. Porque ele já desinfetou, você não precisa mais passar dele. Então, você vai tirar o excesso de hipoclorito e não vai manchar a roupa do paciente, né? Mas como eu não tive como me certificar disso, aconteceu com essa paciente. Fá? Oi. Hipoclorito é 1%? Esse hipoclorito é 1%? É, 1%. É 1%. É, tá? Bom, então, como vocês viram, a gente já usa há muito tempo esses propé ou gorro no cabo do refletor, né? O que é importante lembrar? Não adianta a gente colocar isso aqui, como eu já vi em vários consultórios antes da Covid, plastifica o consultório inteirinho e fica lá o dia inteiro. Não adianta nada, né? Não adianta plastificar e ficar a situação, a barreira lá até o próximo paciente, tá? Então, assim, colocar coisas que fiquem fáceis de tirar para você poder desinfetar. Uma outra coisa que, olha, tem gente que fez isso daqui, esqueci o nome disso aqui, para bordar. Colocou um plástico aqui no meio e aqui tem o TNT. O paciente já poderia estar aqui com mais um avental cirúrgico cobrindo ela inteira, tá? O que vai ser difícil nessa situação aqui? Tem alguns dentes que você vai ter que trabalhar com visão indireta, vai ter que aprender a trabalhar com visão indireta, e alguns dentes você não vai ter acesso para enxergar. Fora que, assim, todos que já estão trabalhando com os EPIs, com a Face Shield, percebem a dificuldade que é de enxergar. Nem todas têm um grau de transparência tão bom, né, e um resultado tão eficaz. Aí, outra coisa que tem que eu vi no mercado é esse coletor aqui de spray.
né, ou de aerossol. Isso aqui ajuda, mas não resolve totalmente. Então, a gente vai usar isso, é uma coisa a mais, além do sugador. Só que nós vamos ter que nos comportar como se o aerossol estivesse realmente chegando para nós, mesmo com o recurso desse que a gente pode usar. Então, Face Shield para nós, até que se descubra uma vacina, ou, aliás, eu acho que nunca mais nós vamos ficar longe da Face Shield. Então, outra coisa interessante é fazer o uso de uma boa ventilação e uma bomba a vácuo, porque sugador de alta potência diminui também o spray. Alguém quer perguntar? Eu queria perguntar uma coisa, Fátima. Pode perguntar. A Face Shield, tem algumas que elas têm um espaço entre não deve ter esse espaço. E fica aberto. Então, eu tenho colocado a touca cobrindo. Isso. Cobrindo essa parte da frente. Isso mesmo. Porque essa Face Shield com espaço não adianta nada. Cai por cima aqui. Tá. Já reparei. Mais alguma dúvida? Vamos lá. É suficiente você colocar o gorro cobrindo aquela parte? É suficiente? Sim, já ajuda. Só que tomar cuidado, então, já que você perguntou, que você pode se contaminar na hora que vai tirar o gorro. Eu costumo tirar o gorro de trás para frente, não de frente para trás, porque a gente recebe tudo aqui. Assim, o gorro. Então, outra coisa importante, mais do que nunca nós vamos ter que nos comunicar com os nossos pacientes para, primeiro, deixar eles tranquilos, que tudo isso vai passar, que nós estamos aqui, que nós somos profissionais da saúde, sim, embora nos estejamos colocados no grupo pelo Ministério da Saúde, que fez um agradecimento a todos os profissionais da saúde, com exceção dos dentistas. Então, nós somos, sim, profissionais da saúde, nós temos conhecimento, nós podemos apoiá-los, nós estamos à disposição para o que precisar, tudo por telefone, tablet, videoconferência, celular. Por quê? Você mantém Tem alguém com áudio aberto? Você mantém o contato com o paciente, deixa ele tranquilo e, ao mesmo tempo, você não vai ficar a ver navios depois que isso tudo passar, né? E outra, parece que estou observando assim que o vínculo dos pacientes com a gente aumentou agora. Eles passaram a dar mais valor para tudo que a gente faz no consultório e eles estão confiando no que a gente faz e ligam para perguntar as coisas e eles estão... eu acho que assim, aquela relação paciente-profissional que não tinha total confiança e iria se quebrar, já se quebrou. E aquela que você fez, que tem a relação paciente-profissional com total confiança, com empatia verdadeira e com divisão de comprometimento de ambas as partes, ela se fortaleceu, tá? Porque o momento agora é de empatia, de união, né? Então, limitar o contato dos pacientes com os profissionais da saúde, atender só urgências. Orientação até do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Lembrar que o protocolo de biossegurança já existe desde 1900 e bolinha, né? Desde que eu publiquei meu primeiro livro em 1991, primeiro artigo. É dividido assim, avaliação e proteção do paciente e pessoal, que é o que nós já falamos agora, esterilização e desinfecção química, que é um assunto para uma outra aula, limpeza e desinfecção de superfícies, que é o que mais do que nunca estão solicitando, coisas que a gente já devia estar fazendo no dia a dia do consultório. Né? É uma coisa que já faz parte da nossa rotina. Né? A asepsia do equipamento também, tem toda a recomendação para acionar a caneta de alta rotação 30 segundos antes do próximo paciente, desinfetar, lavar embaixo da torneira, lubrificar e autoclavar.
embora a gente saiba que não tem em todo lugar, consegue ter 3, 4, 8 canetas para autoclavar. Então, se não tem condição de autoclavar, vamos desinfetar, né? Vamos desinfetar e vamos acionar. Tem o sistema flush de asepsia interno da mangueira, que você coloca o hipoclorito nesse sistema lá, e aí você aciona 30 segundos a caneta, ou seja, está passando hipoclorito por dentro do rolamento da caneta. Então, diminui a contaminação para o próximo paciente que vem. Porque na hora que você para de acionar a caneta dentro da boca do paciente, ou alta rotação, ele tem um sistema para evitar de ficar pingando, que aspira. Então, ele aspira a saliva do paciente. No próximo paciente que vier, você acionou a caneta, e se não fez esse procedimento, você está contaminando o próximo paciente. Então, mais do que nunca, nós vamos ter que tomar esse cuidado agora. Lixo para material contaminado, coisa que nós já sabemos, já fazemos com bastante maestria e a gente já sabe tudo. E cuidados com material enviado e trazido do laboratório, que já existia essa recomendação, mas só que agora vai ter que ser mais cuidadosa ainda. Então, se a gente pensar que as precauções que temos que tomar vai ser de acordo com o tipo de doença que pode ser transmitida. Nós, no consultório, temos que nos comportar como sempre, antes do Covid, como doenças são transmitidas por aerossol mais contato. Então, são proteções duplas. Então, vamos dizer, precaução para gotícula. Para gotícula, quer dizer, a partícula viral é maior que 5 micrômetros, ou microgramas, né? Então, quais são as doenças que podem ser transmitidas por gotícula? Cachumba, coqueluche, influenza, H1N1, meningite, tá? Então, para a gotícula, qual a diferença da gotícula e do aerossol? Como a gotícula ela é maior, ela é mais pesada, ela cai logo. Então, ela fica na superfície. Então, ela fica menos tempo suspensa no ar. Então, a transmissibilidade dela é menor. Ela é mais do contato próximo. Perdigotos, a pessoa fala, tosse, espirra, ou ao falar, entrou em contato com você. O aerossol, não. O aerossol faz assim e também pelo ar. É por isso que a orientação para não sair na rua é muito importante, porque você, mesmo tendo um lugar amplo, aberto, se a pessoa que passou ali tossiu, espirrou, passou e ela não está mais ali, e você foi naquele mesmo local onde ela tossiu, espirrou, inalar aquele ar, você vai adquirir o vírus, tá? Então vou voltar aqui, peraí. Então, para aerossol, o que eu tenho que usar? Então, a máscara, o avental, luvas e óculos. Você vê que eles não estão nem falando aqui em gorro. Coisa que o dentista já usa o gorro desde sempre, né? Então, orientação da Anvisa, do SUS, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né? Então, doenças que são transmitidas pela gotícula: cachumba, coqueluche, influenza, meningite, H1N1. O aerossol, qual a diferença? O aerossol, ele é menor que 5 microgramas. Então, ou menor que 5 micrômetros. Eles podem ser transmitidos mesmo com uma distância maior de 1 metro, maior de 2 metros. Quais são as doenças, então, transmitidas por essa via? O sarampo, altamente transmissível, a tuberculose, a varicela e o Covid. Tá? Aí, neste caso, nós vamos ter que usar, então, máscara com respirador, né? Com filtro de respirador, a máscara N95, o avental com gramatura de 40, a luva, além do óculos de proteção, e no caso de ter aerossol, de você produzir o aerossol no local de trabalho, mais a face shield. Veja, contato. Quais são as doenças que são transmitidas por contato? AIDS, assim, contato de mucosa com mucosa ou de secreção com pele não intacta, né?
brucelose, febre tifoide, cólera, escabiose, hepatite, também na presença de sangue, hepatite A, pela alimentação, aí não precisa ser nem com sangue, pode ser transmitido até pela água, herpes, infecção gastrointestinal e aqui está o Covid. Eu não coloquei, mas tem que estar aí. Então, o Covid ele tem transmissão de duas formas, por contato e por aerossol. Então, por isso que ele é extremamente contagioso. Volta. Vamos voltar. O que ele pode transmitir? O que você deve usar? Contato, deve usar máscara, avental, luva, gorro, né? Agora, que legendas, gente, o que é isso? O Covid, ele é por contato e por aerossol. Quais são as partículas que são transmitidas igual ao Covid? Quais são as doenças? Herpes zoster, varicelas, antavírus, vírus das SARS e MERS. Então, quer dizer, nós estamos bem arrumados. Eu vou voltar aqui porque eu quero pôr de novo na tela cheia, não sei o que aconteceu. Então, as máscaras N95, o filtro, né, de alta proteção, eles têm que ser eficazes para a partícula menor que 3 micrômetros, tá? E a máscara, é importante lembrar que deve ser colocada antes de você entrar na sala contaminada. Então, se é no hospital, antes de entrar na sala de isolamento. Se é no consultório seu, antes de entrar no consultório. Você não sabe o paciente anterior, se conseguiu realmente desinfetar todo aquele ambiente, se deu tempo do vírus assentar, e você vai entrar sem a máscara. Só com a máscara cirúrgica não adianta, porque ele é menor do que 5 micrômetros. E sempre higienizar a mão antes e após o contato com o paciente. Isso mais do que sabido, né? Então, olha aqui. Esse aqui é um pneumologista, ele realmente estava trabalhando, ele é meu pneumologista, porque eu tenho asma. Então, ele está com óculos de grau, o óculos de proteção, a máscara N95, a máscara cirúrgica por cima da máscara N95, mais a face shield. Está com o pijama cirúrgico, né? Só que assim, na minha opinião, para nós, tem que estar cobrindo até o pescoço aqui. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver quem está aí. Eu tenho. Pode perguntar. Você falou muito a respeito de desinfecção de objetos e instrumentais, né? Eu queria saber, em relação à caneta de alta, por exemplo, como está sendo preconizado e se existe alguma coisa a favor ou contra a utilização de esterrade, que, na minha opinião, seria muito mais interessante, porque você desgasta muito menos a engrenagem da caneta. Tem alguma coisa a respeito? Pesquisou alguma coisa? Então, na verdade, quem tem que autorizar o uso e dizer que isso não vai estragar o rolamento são os fabricantes. Então, enquanto não fizer estudos, por exemplo, a 3M já correu atrás dos estudos para verificar se as máscaras N95 podem passar por que tipo de procedimento de desinfecção. Elas vão ser desinfetadas, não vão ser consideradas esterilizadas. E aí teve o
plasma de peróxido de hidrogênio, o calor seco a menos de 75 graus por 2 horas, menos de 75 graus por 2 horas, e o peróxido de hidrogênio, eu já falei, né? O peróxido de hidrogênio, e o ozônio, que não comprometeu a função do filtro interno dela. Tá? Então, na verdade, se vai desinfetar ou não vai, que vai desinfetar, vai. A preocupação nossa é que se ele vai continuar funcionando, entendeu? Quem tem que dizer isso são os fabricantes. Esse é o problema. Então, mas o meu não é. Eu não estou falando a respeito de máscaras, eu estou falando a respeito de. Então, mas mesmo assim, quem vai dizer das canetas são os fabricantes. Okay. Se não vai estragar o rolamento, entendeu? Se pode. Veja, tem dois lados dessa história, Fátima. Por exemplo, obviamente, para eles é interesse que, se estragar o rolamento, ok, vende outra. Ou troca-se o rolamento. Na verdade, você vai ter que comprar um suplemento deles. Então, não existe um interesse comercial por trás disso, certo? Então, assim, a dúvida seria, no caso da esterilização por Esterhard, que você não eleva a temperatura e você tem a lubrificação, porque você lubrifica antes de mandar, eu acho que seria muito mais vantajoso, porque você consegue ali uma situação em que você tem uma manutenção maior. Eu não estou falando isso, não estou falando a respeito de um consultório particular. Existe o uso, que pode até ser massivo, mas de um local de real uso massivo, que seria o caso do nosso hospital. Né? Pode, com certeza. Seria uma solução. Situação em que você, agora, então, muito mais, ninguém mais vai ter caneta lá, vai ser tudo de todo mundo, então você vai usar aí uma caneta por cada paciente. Mas a situação de manutenção disso, eu acho que você teria, obviamente, isso em termos de consultório até inviabiliza, porque a esterilização por Esterhard não é uma realidade de qualquer consultório, eu diria que de nenhum consultório, porque é um método muito caro. Então, inviabilizaria isso aí. Mas numa situação hospitalar, eu acho que seria só vantajoso. Só vantajoso, com certeza. Quem trabalha no hospital tem que exigir segurança para atender o seu paciente, para segurança do profissional. Okay. Então, com certeza, nós vamos ter que caminhar para isso mesmo. Não vai ter jeito. E, aliás, a odontologia está ficando cada dia mais eletiva, cada dia mais segregatória, porque para a gente continuar atendendo com segurança, nós vamos ter que acrescentar vários produtos, vários produtos, para poder trazer segurança para o paciente. Então, quer dizer, o valor agregado vai ser maior, só que isso tem um custo. Cada vez mais caro vai ser para uma pessoa pagar por um tratamento, com certeza. Exatamente. Tá certo. Bom, obrigado. Então, nossos aventais de manga longa, com punho, né, elástico, gramatura acima de 40, o CRO pediu gramatura acima de 50. Mas tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, já falam que acima de 40 é ok. Tá? O CRO pediu acima de 50. Luvas de procedimento, não precisa ser luva cirúrgica, porque também haja dinheiro, né? Luva de procedimento já está de bom tamanho. O CRO, não, a Anvisa não recomenda o uso de 2 luvas e nem de a máscara por cima da N95, máscara cirúrgica em cima da N95. Mas isso é mais uma questão de economia do EPI e pela questão da pandemia a gente tem que racionalizar do que realmente porque não tem uma explicação científica. No meu ver, assim, uma barreira a mais, sim, e uma probabilidade menor de você contaminar. Se contaminar ou contaminar a sua máscara N95, já que você vai ter que guardar, né? Nós vamos ter que reprocessar ou reutilizar, pelo menos umas 2 vezes. Então, óculos, máscara, proteção, N95. Ok.
Vamos agora colocar aqui. Vamos ver se tu... Fá? Oi. Fá? Oi. Esse gorro balaclava, como é que faz a desparamentação? Nós vamos mostrar agora. Ah, tá. Vou mostrar o vídeo, tá? Agora eu vou ter que tirar aqui um pouquinho ou tiro vocês daqui. Peraí. Dá para ver? Dá para ouvir? Tá sim. Tá dando para ouvir? Dá, eu tô ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não? Peraí. Bem preto. Nós vamos mostrar como é que faz para tempos de Covid. Então, chegando no consultório, a gente já está de protetor, estou com o meu avental branco, de gola até aqui, punhos de elástico, né? Eu só trouxe para cá para poder lavar as mãos. Então, sem brincos, cabelo bem preso, estou com o meu gorro do cabelo, mas nós vamos fazer a sequência de paramentação agora para poder atender o paciente, que vai fazer um aerossol. Então, primeira coisa, lavar as mãos. Lavar as mãos. Não esquecer de um pedaço. Nós temos aqui já tudo preparadinho antes, deixar separado os nossos EPIs. Então, aqui é uma luvinha também para terminar de secar as mãos. Uma toalha, né? Falei luva, mas a toalha. Aí, a próxima a gente coloca o nosso gorro. Senhorita, só me pede para pôr a máscara primeiro. Se tá tudo certo, tá verificando. No caso aqui, é a Carol. Então, a Carol tá filmando, mas ela pode me dizer se eu tô em ordem ou não, porque eu não tô vendo. Sempre é bom que alguém cheque. Né, Carol? Sim. Se tem alguma coisa errada, você me avisa. Pode deixar. Sai fora do lugar. Aí, vamos vestir o nosso avental descartável, gramatura no mínimo 50, segundo a recomendação do CRO. Nesse momento é importante deixar fácil de... Normalmente a Carol também me ajuda a amarrar aqui atrás, mas como ela está filmando, mas a gente, né? Na hora de olha só, tá vendo isso daqui? Na hora de eu tirar também pode contaminar meu rosto, por isso que eu só vou tirar por último o Face Shield. Aqui, ó, tá vendo? Na hora de eu passar aqui, vai pro rosto. Como agora ele tá estéreo, ok, não tem problema. Vamos lá. Agora, vamos colocar a nossa Face Shield. Lembra que eu guardei ela? Ela está aqui amarrada com a parte de fora do elástico para a gente não deixar o elástico tocar nela. Tá? Então, vamos colocar a Face Shield. Não é Face Shield, é a máscara N95. Face Shield não, desculpa. O respirador. Verificar se ela está bem adaptada. Fazer o teste para ver se ela não vai
embaçar o óculos, então eu expiro e inspiro para ver se ela também não está vazando. Se ela estiver vazando, não adianta nada. Mudou o óculos, tá? Bom, não embaçou o óculos. Gente, eu sou um pouquinho disléxica. Agora vamos colocar a nossa máscara cirúrgica. Porque a máscara cirúrgica ajuda a proteger também a N95 e depois a gente descarta após o atendimento. Opa! Volta a cobrir a orelha, o gorro. Coberto? Tá coberto, Carol? Tá coberto. Só precisa arrumar a máscara. A máscara tá fora, tá vendo? Tá fora. Ela tá sempre me ajudando a verificar, se eu não tô no espelho, né? Tá certo? Cobriu toda a N95 aqui embaixo. Ok. Já tô com o meu óculos. Agora eu vou colocar o face shield. Já tá desinfetado. No kit próprio dele. Bom, minha luva já está aqui na bancada. Eu vou deixar ela separada para ela entrar, porque a caixinha dela vai ficar sempre guardada na gaveta. Uma outra coisa importante é que a paramentação e a desparamentação são fora da área clínica. Então, esse consultório está aqui, mas nós temos dois. Esse aqui não está sendo usado. Então, a gente usa um outro consultório e para eu me desparamentar, eu venho para cá. Tá? Depois daqui eu vou para o consultório para atender. Quem não tem dois consultórios, vai para uma área que seja para fazer a desparamentação. Por quê? Porque como tem aerossol dentro da onde a gente está trabalhando, o vírus vai ficar suspenso no ar. Então, a gente precisa, na hora que você tira a máscara dentro da você corre o risco de inspirar esse vírus. Então, a máscara, principalmente, tem que ser retirada fora do ambiente clínico. Vou colocar a minha luva. Vou colocar duas luvas, embora a Anvisa recomende que não coloque duas luvas, mas por uma questão mais de economia, né? Assim, para por causa de EPI. Como o dentista mexe muito em várias áreas, ele não deve tocar nenhuma área com a luva de procedimento. E aqui, nós estamos o tempo todo fazendo um atendimento junto com a auxiliar. Na hora de desparamentar, a gente vai ter a preocupação de recontaminar. Então, nós vamos usar a segunda luva mais para ajudar na desparamentação. Essa é a orientação do CRO. Sempre por cima da manta do avental. Agora eu estou com a luva, eu estou com a máscara cirúrgica, né? Uma coisa importante que o CDC recomenda é que sempre alguém checando a paramentação. Isso ajuda muito, porque a pessoa está se paramentando e ela não está se vendo. Aí alguém que está checando está dizendo, olha, está certo, não está certo. Então, toda vez a orientação é essa, que alguém checando e alguém ajudando. Por exemplo, para amarrar aqui atrás, a Carol amarra para mim. Entendeu? Aqui também para amarrar, então ajuda muito. E agora estou pronta para atender. Então, já até já já. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que, assim, a orientação é a gente colocar a primeira coisa o avental, né? E o gorro depois da máscara. Aliás, a gente colocar a primeira máscara e depois o gorro.
Mas essa sequência do gorro e da máscara não tem tanto impacto no nosso atendimento. Importa que a gente não se contamina na hora de tirar. Esse é o mais importante. Então, você vai fazer... Primeiro, a máscara, o respirador é a última coisa que a gente tira, porque você vai tirar fora do ambiente que gerou o aerossol. E a luva é a primeira coisa que você coloca. Tá? E aliás, a primeira coisa que você tira e a última coisa que você coloca. Tá? Então, agora nós vamos ver a desparamentação. Agora nós vamos tirar o equipamento de proteção, né? Toda a paramentação, e é o momento que a gente pode se contaminar. Então, a gente tem o passo a passo, o CRO tem uma... O CDC dos Estados Unidos tem uma outra sequência, conforme a orientação de cada instituição. A Anvisa tem uma orientação também. Todas são parecidas, só modifica pela especificidade de cada procedimento. Por isso, a gente vai seguir aquele que o CRO faz. Nós, dentistas, temos um trabalho específico, então tem uma sequência também um pouco mais complexa, tá bom? Então, a primeira coisa é tirar a luva. Para tirar a luva, eu estou com 2 luvas, eu vou tirar a primeira, mas vou fazer de conta que eu estou com uma só e não quero contaminar a minha mão. Então, eu não ponho a mão dentro do avental e inicio. Tiro a luva por aqui, faz de conta que eu estou aqui com a minha mão, né? Por baixo, puxo e pego no avesso da luva, aí não tem problema. Então, eu joguei fora. Então, material infectante. Por que nós estamos com 2 luvas? Porque tem muita coisa para desparamentar e eu vou poder, ao invés de lavar a mão, usar essa daqui porque já está menos contaminada. Mesmo assim, eu vou passar um pouco de álcool iodado. Álcool gel, não é álcool iodado, gente. Agora, vou tirar o meu avental. Aqui. Aqui atrás. Bom, na hora de tirar o avental, vou pegar na parte interna, que não está contaminada. A gente partiu do pressuposto que tem 50 gramas e que ele é impermeável. Então, tirei o avental. Dobro do avesso. Jogo fora. Ok? Agora, posso tirar a minha face shield. Tirei a face shield e tem um recipiente próprio para a gente desinfetar. Ela não vai encostar em lugar nenhum e a gente não vai... Pronto. Agora, eu vou tirar a minha luva realmente de baixo. Então, é do mesmo jeito. Não põe a mão no meu braço nem nada, pego ela por aqui. A outra eu coloco por debaixo da luva. E posso tocar na parte interna da luva e jogo fora. E a luva, lavo as mãos. Nesse momento, eu tenho os meus óculos. Tiro os meus óculos, lavo os óculos. Vou deixar ele secar e depois eu vou colocar o álcool 70. Lavo as mãos de novo.
que eu lavo as mãos, eu vou tirar a minha máscara cirúrgica. Minha máscara cirúrgica também tomando cuidado de não tocar na parte anterior. Jogo fora. Outra coisa importante lembrar é que toda essa desparamentação eu estou fazendo fora do local onde eu atendi. Eu atendi no outro consultório e estou fazendo no consultório que estava vazio e não foi feito atendimento. Por quê? Porque o vírus permanece no ar, por ser aerossol e muito levinho, ele fica disperso no ar e pode ficar até 2 horas. Então, mesmo para a gente entrar na sala, para a secretária entrar na sala crítica, né? Tem que esperar no mínimo 15 a 20 minutos para assentar o aerossol que está no ambiente. E também nunca entrar na sala sem máscara. Tá? Agora, eu vou tirar o meu gorro, sempre de trás para frente. Tá difícil tirar o gorro, vamos tirar primeiro a face shield. A caixinha onde vamos guardar minha face shield. Isso aqui é o respirador. Onde nós vamos guardar o respirador, a máscara N95. Então, eu coloco ele no rosto. Verifico aqui. Por que eu fiz isso? Porque aí eu não preciso tocar na parte externa da máscara. Ele está dentro de um recipiente, não vai tocar em lugar nenhum. Vou tampar e ele está arejado. Essa é a orientação dos profissionais dos órgãos de saúde do mundo inteiro, inclusive do CVC. E também o elástico não entra em contato com a N95, então vai estar aqui. Bom, aí sim, agora eu posso tirar o meu gorro. Jogo fora. Estou com outro gorro para proteger o cabelo, não pode ficar um fio de cabelo para fora. Outra coisa interessante, quando a gente está se paramentando ou desparamentando, tem sempre que ter um outro profissional da saúde vistoriando, porque a gente não está no espelho, não dá para ver. Ou lembrando da sequência, são muitas coisas, são muitos detalhes, né? Então, até a gente passar a fazer isso no automático, assim, sem raciocinar, demora um tempo. Então, a gente tem que estar fazendo um checklist primeiro do que foi feito, e mesmo com aquele checklist, tem um outro profissional da saúde olhando e verificando, ó, aqui você errou, então aqui você não, a máscara não está no lugar, você não ajustou aqui, ou você na hora de tirar, porque nós vamos fazer uma nova odontologia daqui para frente, não vai ter retorno, não vai ter como voltar para trás. E, então, outra coisa importante é lembrar que a roupa tem que estar sempre fechada, de manga comprida, clara, de preferência branca, a roupa debaixo do avental, para quando você chegar em casa, já coloca na cândida. Tá? Tudo bem, eu joguei fora todas as minhas roupas brancas, agora ou eu vou comprar de novo, ou realmente ficar com o avental e tomar cuidado com o avental e usar a roupa mais clara possível. Porque a roupa clara também é importante para a gente visualizar se caiu alguma coisa, tem alguma sujidade. O avental vai tirar e vai levar embora para casa. Também o avental de punho arrumadinho assim com elástico, porque a luva tem bola padre, e na hora de tirar também eu posso me contaminar. Tudo bem que esse aqui estava protegido, com o capote, né? Com o avental de gramatura assim. TNT, segundo a Vigilância Sanitária, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo o CVC e o CRO. Então, ó, vou tirar o avental pela... Vamos ver se eu posso pegar nele, dobrar de qualquer jeito, porque eu não vou usar mais nada, eu vou levar para lavar. Aí a Carol vai pôr para mim dentro do saco, eu vou levar para casa num saco plástico fechado. Chegou em casa, primeira coisa, tirar o sapato, tirar essa roupa que você tá, colocar para lavar as mãos, colocar o avental num balde com água sanitária e água,
ir para o banho. E banho inteiro, de cabeça. Porque no cabelo também o vírus permanece por muito tempo. O vírus, ele não é um ser que é sozinho, ele precisa de simbiose, ou seja, ele precisa de uma matéria orgânica para viver, ele precisa de uma célula para viver. Então, tão importante quanto desinfetar é manter a limpeza. Então, se eu não tiver cabelo no ambiente, se eu não tiver pedaço de pele, se eu não tiver, ele não pode se aderir e ele vai sobreviver menos. Então, quanto menos matéria orgânica tiver, menos sobrevive o vírus. Por isso, também é importante que a gente limpe primeiro, depois desinfete com hipoclorito a 1%. Isso aí é uma coisa para outra live. Beijo, tchau e Juliana. Entenderam? Então, uma dúvida nessa paramentação? Desparamentação? Você não colocou o gorro balaclava, mas eu queria que você falasse como desparamenta. É muito difícil. Porque ele cobre toda a parte aqui. Então, eu não sei se puxa por trás ou pela frente. Por trás. Por trás. Começa por trás. Porque na frente é que vai estar mais contaminado, né? A gente sempre vai da área menos contaminada para mais contaminada. Para tudo. Porque o avental de gramatura 40 fica muito exposto aqui. Mesmo que a gente tenha a roupa privativa do hospital, o pescoço fica completamente fora. Então, eu precisaria de alguma coisa que cobrisse, já com a máscara, cobrisse o pescoço, né? Mesmo não gerando aerosol. Isso. Então, é de trás para frente que você tira o... Tá. Bom, então, além da gente fazer a ventilação natural, fazer o máximo de teletrabalho, distanciamento de pelo menos 1 metro do profissional da saúde para o paciente, você acha? Nós vamos trabalhar lá de longe, assim? Né? Nós vamos ter que ampliar a frequência de limpeza de piso, bancada, corrimão, maçaneta, tudo. Então, limpeza primeiro, para depois vir com o hipoclorito. Tá? Porque o hipoclorito desinfeta, mas ele não é tão efetivo na presença de matéria orgânica. Então, avaliando que o peróxido de hidrogênio a 3%, ele é eficaz também na presença de matéria orgânica. Então, vai ser o futuro. Mas, como assim? Ele também pode causar tem muito radical livre, então tem que ser mais controlado também. Então, sempre pensar que todos os locais onde a gente pode tocar, onde o paciente tocou, vai limpar e desinfetar. E limpar primeiro com um detergente enzimático de preferência. Lembrar das maçanetas, lembrar dos interruptores. E aí, a gente pode classificar a nossa limpeza como vários tipos. A limpeza concorrente, quer dizer, aquela geral diária, que envolve piso, sanitário, é a que tem que manter a limpeza do dia a dia. Tem que ser vistoriado toda hora, no mínimo uma vez ao dia. Aí, alguém está com o microfone aberto? Estou ouvindo o retorno da minha voz. Eu tenho também a limpeza operatória. Então, vamos lá. Nós estamos atendendo, respingou o sangue na cuspideira. Então, agora o paciente vai usar o mínimo possível a cuspideira. Mesmo quando você estiver atendendo o paciente dentro do consultório, você vai pedir para ele fazer o bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% antes de começar o procedimento. Essa é a orientação. Que a clorexidina não é tão efetiva para o COVID quanto o peróxido de hidrogênio a 1%. Então, o peróxido de hidrogênio a 1% durante 1 minuto, antes do procedimento. O paciente vai fazer, se fizer dentro do consultório, na cadeira, ele não vai cuspir. Ele vai sugar e ele também não vai fazer força para sugar como se estivesse chupando um canudinho. Porque também isso pode causar um refluxo. Então, você vai sugar sem ele fazer força. Não vai cuspir, porque a cuspideira vai estar contaminada também e vai espalhar.
Bom, então, quando você tem uma contaminação visível, você faz um sistema que a gente chama sistema de spray by spray, ou wipe by wipe. Então, é o seguinte, então tem um sangue visível lá, né? Vamos ver se vai aparecer. Tem o sangue visível lá. Isso aqui foi uma simulação, aqui é cera, tá? Eu só coloquei para a gente ver. Aí, se eu jogar direto hipoclorito nesse sangue, o que vai acontecer? O sangue vai espirrar para dentro da cuspideira, vai espalhar tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu ponho primeiro um papel absorvente por cima do sangue que você viu ali, depois eu jogo o hipoclorito a 1%. Isso chama limpeza operatória, que é a limpeza que acontece durante o procedimento, não é o dentista que vai fazer. É o auxiliar, o ACB, o TSB, porque você vai estar atendendo. Mas eu não posso deixar esse sangue ali contaminado no ambiente enquanto eu estou atendendo. Então, faça isso. Eu coloco o papel absorvente, depois eu jogo o hipoclorito por cima do papel absorvente e ele vai ficar lá durante 10 minutos. 10 minutos, assim, do jeito que está. Depois, você vem com o segundo papel e tira tudo. Aquele conjunto, joga fora e passa um outro desinfetante, que pode ser álcool 70 nesse caso, tá? Não uso clorexidine, porque a clorexidine não é usada para superfície, ela não tem efeito em superfície. A clorexidine tem uma capacidade que a gente chama de substantividade, que é a capacidade de se aderir a uma parte do tecido, da mucosa, ela fica lá quietinha e vai sendo liberada aos poucos. Essa é a vantagem dela. Ela é eficaz contra a maioria das bactérias e de vírus que são colonizados na boca. Mas, para o COVID, ela não é tão eficaz quanto o peróxido de hidrogênio. Aí eu tenho que fazer uma vistoria contínua desses pisos, banheiros, superfície horizontal, lixo, porque tudo que tiver matéria orgânica, tudo que tiver exposto vai estar contaminado. Então, quanto menos tiver na casa, no consultório de cacareco, ou de instrumento, ou de objeto, melhor. Tá? Bom, nós temos para limpeza de superfície a manual molhada, que é a mais eficiente. Quer dizer, se eu jogar água várias vezes, água, é ótimo. Posso até chegar a quase esterilizar. Então, mais importante do que desinfetar é você conseguir fazer a limpeza. Tão importante quanto, né? Mais importante, tá? Então, a manual molhada é a melhor. Só que aí a gente tem que usar... Aí eu convidei essa moça para fazer a limpeza aqui da minha casa. Ela veio desse jeito, sem paramentação nenhuma. Olha aqui o sapato, né? Tudo bem que estava com uma luva correta, tudo, mas eu falei, não, desse jeito não vai dar. E além do que, horrorosa, né? Então, paramentação correta da agente de limpeza. Gorro, máscara, avental de manga longa, galocha e luva de borracha. Tá? Aí a gente pode usar no consultório, não, no hospital. As superfícies podem ser lavadas também com uma máquina enceradeira a vácuo. Essa é o melhor que tem. Tá? Que ela lava e enxuga. Posso usar o vapor d'água. Sabe o tal do vaporeto? Aliás, estou procurando para comprar o vaporeto para usar na minha casa. Ele não substitui o autoclave, óbvio, né? Mas o vapor é excelente. E limpeza a seco, no consultório, nunca. Né? Nunca. Na sua casa, aspirador também, porque a hora que você passa a vassoura, você levanta a poeira e vai para dentro, vai para outras superfícies. Vamos lá. Aí, essa moça, de novo, veio com a vassoura na minha casa. Falei, não, eu tive que mandar ela embora. Que além de estar sem uniforme, né, horrorosa, com vassoura, fazendo aerossol, fazendo poeira na minha casa. Eu falei, não tem condição. Então, quando você
cobrir as superfícies que você vai cobrir, tem que limpar antes. Aí cobriu a superfície, vai atender o paciente, tira tudo aquilo e vai limpar de novo. Vai limpar antes e depois. Então, pense bem antes de cobrir a superfície se vai valer a pena ou não, se vai valer a pena só fazer a limpeza. Tá? Se for o grau de contaminação que nem o cabo, aqui a cabeça da cadeira, o encosto, contamina muito. Tá? E uma vez que você usou aquela proteção na cadeira inteira, você nunca mais vai deixar de usar, porque o dia que você não puser, o paciente não senta. É simples assim, né? Ele se acostuma com tudo. E observa tudo, principalmente agora. Então, assim, a cobertura só da cabeça eu acho interessante, do encosto de cabeça. Tá? Pode ser plástico também. Aí, do cabo do refletor, né? Ok. Uma outra coisa interessante, tá vendo aqui, né? Tudo encapotado. Então, você ou encapota tudo, que nem aqui, por exemplo, isso aqui é antigo, né? Esse é um antigo consultório meu. Aqui você ia fazer o fotopolimerizador não trabalhar direito. Tá? Então, assim, na hora de você tirar, também ocorre o risco de se contaminar. Então, a pessoa que vai fazer a limpeza e desinfecção tem que estar com uma luva grossa de borracha. Aqui o sistema é flush de asepsia, um deles é a água que vai para a caneta, que tem um pouquinho de hipoclorito, bem pouquinho, e o outro que é o que faz a limpeza da mangueira interna da caneta de alta rotação, que tem hipoclorito a 1%. Né? Um outro local que a gente costuma se contaminar demais é na hora que vai tirar o raio-x. Então, na hora que vai tirar o raio-x, o que acontece? Você vai usar uma sobreluva, ou você vai cobrir tudo onde você vai tocar naquele raio-x para poder tirar a radiografia e depois desinfetar, tirar tudo isso, desinfetar para o próximo paciente. Então, esse aqui foi um vídeo que eu fiz essa semana. A fazer o atendimento, só lembrando que uma das coisas que nós podemos fazer para diminuir a contaminação é envolver o raio-x num dedo de luva. Outra coisa importante, deixar uma sobreluva na hora que você for tocar alguma coisa que não seja boca do paciente. Isso ajuda muito a não ir contaminando o ambiente. Sim? São dicas de hoje. Obrigada. Então, sobreluva é uma outra opção, tá? Isso aqui pra cá. Começar a fazer o atendimento, só lembrando. Então, outra coisa que eu faço é colocar o dedo de luva na película de raio-x, porque quando você for passar seu raio-x para a ACB fazer a revelação, você tira o dedo da luva e a película não está tão contaminada. Acionamento com os pés também das torneiras, coisas que a gente já tem, sapato sempre fechado. Eu agora tenho colocado um sapato que fica no consultório, próprio para isso, de borracha, confortável, com palmilha dentro. Além do sapato, tem o propé. Aí, aqui, não vai atender telefone, né? Mas uma necessidade, a sua auxiliar lá é a mesma que está fazendo, ajudando você e tiver que atender, vai usar sobreluva. Coloca a sobreluva para fazer tocar os locais onde você não está tocando na boca do paciente. Estou de sobreluva para tirar o raio-x. Tá? Na hora de tirar a sobreluva também é perigoso. Outra coisa que é importante lembrar, isso aqui também é uma imagem do CDC de 2010, tem uns 10 anos já. Então, eu acrescentei alguns micro-organismos que não tinha aqui na época, mas é muito importante. Já lavar as mãos é o melhor meio de controle de contaminação
de hospital, em todo lugar. O melhor meio para controlar a infecção cruzada, para controlar a infecção hospitalar, é a lavagem corriqueira das mãos. Já faz isso bastante. Por quê? O que nós temos colonizado na mão? Clostridium difficile, quer dizer, que causa uma infecção, sepse, no paciente que está internado, na gastrointestinal. Vírus sincial respiratório, vírus Staphylococcus aureus multiresistente, Pseudomonas aeruginosa também, relacionada à infecção hospitalar, Staphylococcus aureus, Candida albicans, SARS-CoV-2. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que foi feito no Emílio Ribas há uns 10 anos atrás, que avaliou a colonização de Staphylococcus aureus na mão do médico, na mão da enfermeira, na mão do técnico de enfermagem. O Staphylococcus aureus é um dos principais causadores de infecção hospitalar hoje no consultório. Ele e o Clostridium difficile. No consultório, não, nos hospitais. E aí fizeram uma contagem de colônias, quanto que os médicos têm colonizando esses organismos na mão. O que é colonizar? Uma coisa é você ter uma contaminação, que é o micro-organismo vem e a hora que você lava a mão ele vai embora. Outra coisa é ter colonização. O micro-organismo vem e mora lá. Por muito tempo. Ele mora e ele não vai causar doença porque o seu sistema imunológico é forte. Não vai causar doença em mim. Mas o Staphylococcus aureus vai causar doença no paciente que está internado e vai ter uma infecção hospitalar ou um agravamento do quadro dele, porque ele está com o sistema debilitado. Então, esse trabalho foi feito da seguinte forma. Estudou a colonização de micro-organismos na mão do paciente, da população em geral, do médico, da enfermeira e do técnico da enfermagem. A população em geral, 30% da população em geral tem Staphylococcus aureus colonizado na mão. O médico, 50% dos médicos tem Staphylococcus aureus morando na mão, colonizado. Enfermeiro, 70% dos enfermeiros têm o Staphylococcus aureus morando na mão. E o técnico de enfermagem, 90% dos técnicos de enfermagem têm o Staphylococcus aureus morando na mão. Bom, quem é que mexe direto com o paciente mais de todos esses profissionais que eu falei? O médico, a enfermeira ou o técnico de enfermagem? Ninguém quer responder, né? É o técnico de enfermagem. E nós correspondemos à manipulação do paciente em relação ao médico, ao enfermeiro ou ao técnico de enfermagem? Tirando o cirurgião, lógico. Quem que manipula mais o paciente no consultório odontológico? É a ACD? É o TSB? É a recepcionista? Não, né? É o dentista. Então, o grau de contaminação da nossa mão é tanto quanto ou mais que um técnico de enfermagem. Então, 90% de nós deve ter Staphylococcus aureus colonizado na mão. Tá? Então, agora aqui esse vídeo mostra como que acontece a contaminação apesar da luva. Tá? Contaminou a mão, né, na hora que tirou. Tirou a luz. Olha lá.
isso, gente. Desculpe, aqui. Vou tirar isso aqui. O uso da luva nunca substitui a lavagem das mãos. Nunca. Então, esse vídeo aqui foi feito pelo CDC também, mostrando a importância da lavagem das mãos antes e depois de tirar as luvas, tá? Então, gente, nós temos que estar juntos. Somos mais fortes contra o coronavírus. Muito mais fortes. Então, nós temos que trocar informação mesmo, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de falar se sabe ou se não sabe, porque diante do coronavírus a gente não sabe nada. É como se a gente tivesse nascido hoje e vamos começar agora a estudar tudo de novo. Mudou tudo. É a oportunidade que a gente tem de não ter vergonha de perguntar, de trocar ideia, de saber e de aprofundar, né? E para se proteger e para proteger os nossos pacientes também, tá? Deixa eu aqui voltar a tela cheia, interromper a transmissão. E, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. E estou aqui agora para tirar mais dúvidas, se vocês quiserem. Estão me ouvindo? Posso perguntar? Pode. Não, é o seguinte, uma coisa muito diferente que está acontecendo depois que apareceu a pandemia para os consultórios odontológicos é essa história de ter um intervalo muito maior entre um paciente e outro. Então, eu queria saber, assim, o que estaria estabelecido, esse intervalo de 1h30, é seguro a gente, depois de ter usado aerosol com o paciente, é seguro a gente, para o paciente que vem depois, a gente vai estar com a N95 o tempo todo, né? Para o paciente seguinte, ele entrar no consultório que a 1h30 teve um outro atendimento com aerosol, isso tem alguma... O seguro mesmo seria 2h30 entre um paciente e outro. Mas quanto mais tarde realmente for o atendimento, menor o risco. Em algum desses manuais da Anvisa, do CRO ou do CDC, fala desse tempo? Assim, a gente Sim. pode ficar seguro? Tem um estudo mostrando que ele demora 2h30 para assentar tudo. Não, mas a gente poder implantar no nosso consultório essa 1h30, você falou 2h30, né? 2h30 você não tem tanto risco, porque ele já se assentou e você limpou as superfícies. Antes disso, tem 1h30, o risco é menor do que 15 minutos. Mas 2h30, o risco é menor ainda. Eu queria saber se algum órgão desses estabeleceu algum tempo ou ainda não. Não, porque assim, nos hospitais tem o EPA, né? Tem o filtro. Então, saiu todo o ar, puxou, ou é pressão negativa ou é pressão positiva, né? Passando pelo filtro. Então, aí, ok. Você descontaminou o ar. Agora, nós não temos filtro. Então, nós vamos ter que abrir a janela e esperar o Covid sair, né? Passear. Fala, pode ir, pode passear. Ô, Fá, mesmo se você faz sem aerosol, pode ser menos tempo? 1 hora? Aí sim, sem aerosol pode ser 1 hora. E, por exemplo, eu trato de criança lá, e eu sei que se eu der um bochecho com peróxido, eles vão vomitar. Vão fazer secreção. Será que pode ser só clorexidina para criança? Põe mais diluído. Em vez de colocar 1%, põe 0,5%. Tá, entendi. Porque ainda é melhor 0,5% de peróxido do que o clorexidina. Que vai só diminuir a carga viral. É isso? Isso mesmo. Tá. Sobre o peróxido de hidrogênio, a gente colocar uma parte do peróxido de hidrogênio, 3%,
mais 2 partes de água, a gente faz essa medida ou precisa ser manipulado? Não, faz isso que você fez. Calcula a porcentagem de quanto você precisa. Então, você pega a água oxigenada 10%, pega a oxigenada 10%, coloca um volume retirado. Eu vou fazer uma conta aqui, que tem assim, o cálculo é assim, concentração final é igual volume, a concentração inicial vezes o volume retirado dividido pelo volume total. Eu queria fazer uma pergunta também. E aí você faz essa conta para saber qual é a proporção da 10% com água que vai te dar 1%. Faz essa conta para mim. Meu marido é farmacêutico. Faz a conta para mim da diluição de água oxigenada a 10% virar 1%. O que a gente tem é água oxigenada a 3%. Ah, melhor ainda. Então, e aí a gente põe 2 partes para 1, né? 2 partes de água para 1. Isso mesmo. Fazer assim na hora. Na verdade, no consultório, eu tenho assim, um copinho de café, eu coloco um fundinho do copinho de café e água oxigenada que eu tenho lá é 10%. E o resto de água filtrada. Vai dar muito mais do que 1%. Mas, como você falou, são pacientes adultos, não são crianças, então posso até pecar um pouquinho por excesso. Mas no caso de ser criança, tem que ser, ainda mais que eles podem engolir, tem que ser controlado mesmo a 0,5% no máximo. Aí tem que fazer na ponta do lápis ou com seringa mesmo, para ver se realmente for a 0,5%. Vai dar um barulho, né? Respondi a sua dúvida, Cecília. Não, respondeu sim. Tranquilo fazer assim, né? Diluindo na hora, né? Diluindo na hora. Porque ela também é instável. Tem que ser na hora. Então, eu vou colocar aqui 3%. Quanto que você coloca? Você não sabe? Vou colocar 1 milímetro. Eu faço uma parte oxigenada 3% para 2 de água. Vou colocar 1 ml. É 3%? Vai dar. É isso mesmo, porque vai dar. É isso mesmo. 1 para 2. Obrigada. Alguém que eu vi que tem 2 pessoas que levantaram a mão. Quem são? Nata. Cláudia Marato. Eu queria fazer uma... Oi, Fátima. Oi. Queria fazer uma pergunta para você. Existe alguma alternativa, no caso que a gente não tenha um espaço para fazer essa desparamentação em outra sala? Porque, por exemplo, na hora que a gente voltar ao atendimento lá no hospital, eu creio que a gente não vai ter uma sala para fazer isso e lavar as coisas. Então, a gente pode até ter... Você vai tirar tudo dentro da sala. Você não pode tirar dentro da sala é a máscara. Você vai no banheiro. Vou tirar a máscara do respirador. O resto pode ser dentro da sala. Tira o óculos também. Pode. Pode? Tá. Obrigada. Pode. Fátima. Oi, Mara. Oi, Cláudia. Então, uma ideia para atender um paciente e fazer alta rotação, formou aquele aerosol. Depois que ele sai, borrifar álcool 70 no ar não ajuda em nada? Não. Não. Se fosse o que estou pensando, ozônio. Sim. Ozônio e também plasma de peróxido de hidrogênio.
São duas coisas que... Tá. Então, assim, tem gente fazendo a desinfecção da máscara N95 numa câmara de ozônio. Tá? O ozônio e radiação UV também tem que ter uma especificação mínima. Não é essas que a gente compra assim, qualquer. Tem que ter uma aprovação da Anvisa como esterilizante. E aí é caro. Não é essas que a gente vê no Mercado Livre, essas coisas, não dá. Não tem especificação para isso. Eu posso até passar para vocês depois as especificações, os artigos, porque vocês entraram e responderam um questionário lá no Google Forms, né? Lá nós temos um Google Drive, ai meu Deus, sumiu a palavra. Uma pasta que eu posso colocar para vocês lá as aulas, eu posso colocar artigo, posso colocar banners, tudo para vocês acessarem. Tá? Eu vou deixar vocês terem acesso a essa pasta e aí eu coloco tudo lá. Então, eu vou colocar, tem uma especificação da radiação ultravioleta e do ozônio. E os artigos, eu vou deixar tudo nessa pasta. Acho que você não fez a inscrição, Cláudia, porque você entrou depois. Dá para fazer agora? Não, eu passo por WhatsApp e depois você se inscreve lá. Tá? Que aí eu vou deixar os artigos de tudo que eu falei com documentação, comprovação do CDC, da Anvisa, tudo com documentação para vocês procurarem. Obrigada. Tá? Essa nuvem que a prefeitura fica desinfetando a rua, não sei que líquido que é esse que ela desinfeta a calçada, não podia colocar dentro do consultório? Não, aí? Sabe por quê? Porque isso daí, assim, desinfeta, mas se for entrar em contato com a gente, causa vários danos para o pulmão, pode causar danos para a pele. Então, assim, é para ambiente externo mesmo, não pode ser dentro. Tá? Tá, obrigada. O ozônio pode, entendeu? O peróxido de hidrogênio também tem que ser controlado. E mesmo assim, o ozônio vai estar sendo usado, por enquanto, numa cabine. Tá? Mas o UV, ultravioleta seria o ideal, mas ele tem que ter uma especificação de joules, quantidade de joules correta. E não é todo equipamento que vai ter essa aprovação do Inmetro ou da Anvisa. Eu lembrei de uma outra questão. Posso falar? Pode. Os nossos consultórios lá no hospital, eles são separados por parede, mas na parte mais em cima, assim, é aberto. Então, seria uma comunicação entre um e outro. O tamanho dos consultórios são ok. São ok. Existiria uma recomendação para se fechar até o teto, para separar os vários consultórios? E também tem uma outra... Se tiver uma janela individualizada para cada consultório, se não tiver janela individualizada, não. Não entendi. Melhor que circule. Então, assim, em cada box, né? Se em cada box tiver uma janela, para você poder o ar sair, pode recomendar. Se não tiver uma janela em cada box, é melhor deixar aberto mesmo para circular o ar todinho. A Cláudia me mandou as fotos. Tá. Se é bem alto e você não for fazer muito aerossol, a tendência do aerossol é cair, não subir. Então, assim, o risco é menor de... Se a abertura é muito alta, o risco é menor de passar para o outro lado. Tá. Existe o risco, mas assim, quanto mais alto, menor o risco, entendeu? Em biossegurança, em tudo na vida, a gente nunca fala em risco zero. Não existe risco zero. Assim como não existe material estéril. Estéril, zero de bactéria não existe. Existe com uma quantidade muito mínima que não vai te causar problema até para implantar. Mesmo os implantes. Eles têm um mínimo de bactérias ali que são aceitáveis. Não existe como a gente tirar a bactéria de nenhum lugar e de qualquer lugar. E não existe risco zero. Existe risco calculado. O que faz a biossegurança é calcular esse risco. Então, quanto mais você implementa essas situações de engenharia, né, que eu falei,
no começo da aula, menor é o risco que se corre. Então, no seu caso aí da parede, quanto mais se tivesse fechado e tivesse uma janela de frente, o risco seria menor. Obrigada. Eu te mandei. Aquele que eu te mandei, que tem quatro consultórios numa sala só. Mas é alto. Mas eles se comunicam, porque é numa sala só. Atende um, se puder intercalar um do meio e atender só os 2 primeiros. Não. Olga, faz 500 anos que está com a mão levantada? Isso, é a mesma pergunta. No ambulatório são 3 consultórios com a distância de 2 metros cada um, com uma bancada em um no meio, não tem divisória nenhuma. Tá. Nenhuma? Então, nenhuma. Atende com o mais distante possível, de um para outro. E se o paciente está com a boca aberta e o colega ativa o aerosol, não vai entrar na boca do paciente? Do qual o paciente? Do seu que você está atendendo? Do lado, porque é 2 metros a distância do meu paciente do colega. Então, 2 metros é a recomendação da Organização Mundial de Saúde de manter a distância. O problema é o aerosol, que é feito na hora que você aciona o motor. Pode acontecer, sim. Então, vai ter que fechar. E tem uma janela grande só para a mesma sala. Se fizer um biombo, que nem tem o da Cláudia, assim, né? Tem um biombo grande, quer dizer, uma parede, né? Mas ela é alta. Mesmo que não feche em cima, mas tendo um anteparo, já ajuda. Tá bom, obrigada, viu? Alguém mais? Estou com alguma dúvida? Esses consultórios, eles são feitos por causa do SUS. Então, era equidade, igualdade, fraternidade, o raio que os parta. Entendeu? A gente tinha que atender muita gente. Então, fizeram aquele consultório modular. Então, era uma bancada no meio, que ela está falando, e 3 ou 4 em volta, equipos. Uma janela atrás e uma coitada de uma atendente ajudando todo mundo. Então, era 30 minutos, próximo, mais 30 minutos, próximo, mais 30 minutos, próximo. Então, era muita gente, porque tinha que atender muita gente. Agora, isso mudou. Só que eu quero saber se a cabeça dos doutores vão mudar. Porque eles querem que atenda. Nossa, o dentista não vai ficar sem atender. Eu acho que atender emergência é atender. É melhor do que atender um. E esperar o outro colega atender. E o outro esperar o outro. Verdade. E aquela sala de espera cheia de gente. A orientação do CRO e da Anvisa agora e do Ministério da Saúde é agora só atender urgência. Não vai dar para fazer atendimento eletivo nesse momento. Eu, do consultório, também só estou atendendo urgência. É que a gente acaba tendo uma urgência atrás da outra, né? Mas eles estão querendo que a gente já comece em agosto. Não é fácil, Fá. Eu estou morrendo de medo. Em agosto. Aí vocês têm que... Olha, eu vou deixar tudo isso que eu falei para vocês, esses documentos todos que embasam toda essas determinações, essas diretrizes, e vocês vão ter isso para poder argumentar, entendeu? Então, contra o conhecimento não tem argumentos, não tem contra documentos também. Se, como diz a minha sogra, se é foto, é fato. Se você tem documento para comprovar que precisa, que é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, vai ter que ser feito, né? Porque é para o bem do paciente e para o bem de vocês. Então, eu acho que duvido muito que vão ser contra, né? É uma questão sensibilizou mesmo o mundo inteiro. Não tá para brincadeira. Então, ninguém vai arriscar de tomar atitude que possa pôr em risco
a população ou os próprios profissionais, né? Eu acredito. Heraldo? Oi. Me perguntou alguma coisa? Eu gostaria de saber se no procedimento cirúrgico eu não utilizo mais a clorexidina, não utilizo. 0,12%, não. E utilizo o peróxido de hidrogênio? Não. Você vai fazer um procedimento cirúrgico eletivo? Se for eletivo, sim, o paciente está sem... Você fez... Num procedimento eletivo, você pode pedir o real time, PCR real time para o COVID e verificar. E os testes rápidos. O paciente não teve contato e não tem o vírus, clorexidina. Ah, pois não. Perfeito. Tá? Porque a clorexidina, para todas as outras bactérias da cirurgia, ela é melhor do que o peróxido de hidrogênio. Tá. Obrigado. Tá? Alguém mais? Bom, pessoal, acho que já passei uma hora já, né? Nós estamos 2 horas aqui falando. Agradeço a todos pela paciência de ficar até o fim, pela audiência. Eu vou colocar aqui também que eu vou deixar um curso de biossegurança mais complexo. Eu vou falar de um por um dos anti-inflamatórios, que eu adoro de farmácia também, dos desinfetantes, um por um passo a passo da limpeza do consultório, do equipamento, do lixo, tudo. Né? Assim, das doenças que são transmissíveis. Então, é um curso que eu dou normalmente na faculdade durante 6 meses para a área da saúde, né? E tendo cada aula que eu dou lá, tendo 2 horas e meia, né? Então, semanal 2 horas e meia. Então, é bastante coisa. Então, eu vou deixar aqui e lá no nosso Classroom, no nosso Google Forms, as orientações, quem quiser fazer, aí me dá um feedback lá pelo próprio Google Forms, que aí a gente faz as inscrições de vocês, tá bom? Eu acho que o momento agora é da gente se ajudar. Não tem jeito. Por isso que fiz essa live para chegar no maior número de pessoas possível. Vou deixar disponível no YouTube também, porque o momento agora é da gente trocar informação. Mas, como assim, tem muita coisa profunda para aprender, né? Como a especificidade de cada um dos desinfetantes, qual a indicação de cada um dos antissépticos, qual que é a diferença de um para outro, quais são as formas de orientar a mulher da limpeza, de passar o mop, né? A limpeza com mop, um mop para limpeza, outro mop para enxaguar, um para ensaboar, outro para enxergar, tá? Então, eu vou deixar tudo lá. Tá bom? Muito obrigada, viu, doutora? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Gostaram? Muito Quem gostou, obrigada. Gostamos sim. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Fátima. Obrigada. Beijo, Fátima. Beijo. Obrigado, Fátima. Boa noite. Obrigada. Tchau, Cauê. Obrigada. Ai, eu não tirei nenhuma foto de todos vocês, hein? Vamos ver. Eu gravei, eu tiro da gravação. Tchau. 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 Como é que sai mesmo?